Olá, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Brasil, Rádios Nacional e MEC, pelo portal EBC ou pelo Facebook EBC na Rede. Eu sou Priscila Rangel e esse é o especial Caiu no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado nesse final de semana em todo o Brasil. Mais de 8,5 milhões de candidatos participaram de uma verdadeira maratona para garantir uma vaga na universidade. Foram mais de 10 horas de prova ontem e hoje. Neste final de semana, pouco mais de 271 mil estudantes não puderam realizar o Enem em função da ocupação de escolas em que o exame seria aplicado. Esses candidatos farão as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Nesse segundo dia, a prova é mais longa. Além de matemática, linguagens, códigos e suas tecnologias, tem a redação, que esse ano trouxe o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E para falar sobre esse assunto, temos aqui com a gente a professora Zaira Dirani e o professor Marcelo Freire, que esteve conosco ontem com dicas preciosas para a prova de hoje. E se você ficou com alguma dúvida sobre a sua redação ou se quer fazer um comentário, corre lá no Facebook, em EBC na Rede, ou pelo Twitter, @EBC na Rede, e usa a hashtag Caiu no Enem. Enquanto isso, vamos ver o que os estudantes acharam do tema desse ano. Eu achei bem interessante, né, sobre religião, né? Eu gostei, eu até achei fácil pra mim, porque eu sempre venho argumentando isso no meu dia a dia. Sobre a crença religiosa, sobre como a gente não deve discriminar, né, os direitos, né, das pessoas que têm de escolher a sua crença. Foi bem tranquilo. Eu acho que teve um tema muito atual. Vendo que tem todo esse tema do racismo e tudo mais, foi um tema bom. Um assunto que atualmente está repercutindo muito. É uma das situações que toda, né, a humanidade, pode dizer assim, está sofrendo ultimamente com essa intolerância, com esse desrespeito e com a falta de humanidade entre as diferenças. Gostei da proposta. A gente não pode trazer um tema desse para alunos de ensino médio que é muito ideológico. Tem que ser bem mais imparcial. Fácil, um tema fácil, assim, que todo mundo deveria saber, né? Então, professores, a gente viu aí a opinião dos alunos sobre o tema, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Então, eu acho que o Enem confirmou uma tendência dos últimos 2 anos, né? No ano passado foi a violência contra a mulher, no ano anterior falou sobre as crianças. Então, assim, ele confirmou uma tendência de valorização das minorias, né? E também confirmou uma tendência contemporânea, não é, Marcelo? Diante dos últimos acontecimentos, violência contra cristãos na África, na Nigéria, na Coreia do Norte, né? Os últimos acontecimentos em Rondônia também, né? Uma igreja que foi queimada por vândalos, né? Um fato deplorável. Então, assim, esse tema ele é bem contemporâneo e segue os últimos acontecimentos, né, Professor Marcelo, dava para prever esse tema? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos vocês. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos falar desse tema aqui, né? Ele estava lá nas minhas redes sociais, quem acessou pôde ver. Eu concordo com a Zaira e eu acho que esse tema ele é um tema extremamente atual. A Zaira citou aí Rondônia, nós temos que citar aqui em Brasília também, nós tivemos muitos casos aqui em Brasília de ataques, né, a locais, templos, né? Um dos candidatos fez um comentário que eu acho extremamente pertinente. Ele fala que isso é uma questão humanitária, isso é uma questão universal, né? E o último comentário também foi um comentário interessantíssimo, porque a candidata comentou que todos nós deveríamos saber, né? Em relação ao penúltimo comentário, né, um rapaz disse que discorda disso ser aplicado para alunos de ensino médio. Eu acho a democracia maravilhosa e eu discordo dele, não é? Eu acho que deve ser sim tratado com alunos de ensino médio. O aluno de ensino médio ele deve ser sim estimulado a pensar essas temáticas e não há nada de ideológico. A prova ela foi tão bem elaborada, né, Zaira, que ela trouxe nos textos motivadores 2 textos referentes a leis. Então o aluno do ensino médio tem sim que saber sobre essas questões e tem sim que possuir um conhecimento sobre leis também. Esses textos motivadores da redação. Da redação. Sim, veja. Então, eles ajudaram os alunos? A gente pode dizer que o aluno que leu o texto motivador, ele ficou mais bem embasado?
Veja, o segundo texto, se o aluno ele não leu com atenção, ele pode pensar que a redação é sobre o direito de criticar, porque ele fala, o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Só que se o aluno lesse o texto até o final, ele veria que o texto fala, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença e de não ter religião são crimes inafiançáveis, né? E com prescrição de 1 mês a 1 ano de prisão. Né? Então, se ele lesse os textos motivadores até o final, ele entenderia que, na realidade, não se trata de ter ou não direito de criticar a religião, mas sim, e aí vem a proposta, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou do Facebook, da Cátila Figueiredo. Ela quer saber o seguinte, sobre a redação relacionar a intolerância religiosa com a discriminação racial, aproveitando o gancho da maioria das vítimas serem as pessoas de religião afro, podia ser um caminho? Ela quer saber se ela poderia ter argumentado por aí. Excelente. Poderia sim. Como a Zaira falou, a proposta de redação ela já trazia um encaminhamento. Não havia espaço para pensar que a intolerância pode ser admitida na nossa sociedade. Né? O direito à crítica ele é aberto, né? O texto que a Zaira mencionou, para mim também é o texto-chave dos textos motivadores. E a relação com o racismo é extremamente pertinente. Né? Não sei se foi candidato ou candidata, mas essa pergunta aí, ela deixa... Candidata, né? Então, a candidata, se ela encaminhou isso no sentido de apontar uma questão cultural que tangencia tanto o racismo com negros, né, religiões afro, como a questão religiosa, é muito bom. Ela só tem que ter cuidado para não ter fugão tema. Pronto, né, Marcelo? Eu ia comentar exatamente isso. Ela só não poderia ter puxado mais para a questão do preconceito racial. E ontem, Priscila, a gente deu uma dica muito boa para a redação de hoje, de não ir para os radicalismos. Não sei se você se recorda, a gente comentou isso. Bastava seguir a orientação dos textos motivadores e nada de revolta, nada de uma posição muito contrária. A nossa equipe conversou com estudantes e nós temos dúvidas. Vamos ver. Meu nome é Vilde Macedo e eu gostaria de saber dos professores, né, se essa ligação entre escola e família para combate da intolerância religiosa tem a ver ou é somente difundido na mídia e na escola. Eu acho que os temas estão bem ligados, né? Inclusive algumas escolas têm até aula de ensino religioso, né? A formação da família basilar é importantíssima, né? Se ele aprende dentro do núcleo familiar o respeito às diferenças, ele, né? Exatamente, ele reflete isso socialmente. Ele reflete isso socialmente. E me diz uma coisa, se o aluno escreveu algum comentário preconceituoso na redação, ele perde ponto, ele zera a questão, como é que fica isso? Eu entendo que ele zera, né? Porque uma das cláusulas do Enem é de que não pode ferir direitos humanos. Exatamente, vem escrito na prova. Vem escrito, né? Então, se ele fere, né? Então, é zero, né? Zera. A gente tem uma outra pergunta aqui enviada pelo Facebook, do Tiago Luiz. Ele pergunta o seguinte: na redação a gente podia falar sobre as delegacias especiais que foram criadas para combater a intolerância religiosa? Quer comentar essa? Pode comentar. Sim, poderia ser dito. Lembrando que no ano passado nós também tínhamos a questão das delegacias para a mulher. Neste caso seria uma ótima opção mencionar as delegacias, mas também relembrando, Priscila e Zaira, o aluno ele não pode só mencionar o que existe. Então ele precisa apresentar exatamente um posicionamento. Então as delegacias elas estão funcionando a contento. Ótimo. Então que o candidato apresentasse outra proposta, porque o tema poderia funcionar de maneira melhor dentro desse contexto na qual já existem as delegacias. Perfeito, exatamente. Dentro daquela estrutura que a gente sabe que é a dissertação argumentativa, né? Vocês pensaram assim, dentro desse tema da redação, o que o aluno poderia escrever? Como ele poderia argumentar? A gente fazendo um exercício aqui, porque a gente está vendo que os alunos eles ficam curiosos, né? Será que eu argumentei de forma correta? Eu vou começar e passo para você, Zaira. Primeiro ponto,
o candidato deveria entender que este é um problema social brasileiro e que existe. Esse é o primeiro passo. Assim como no ano passado era inadmissível o candidato dizer que não existia violência contra a mulher, nesse ano era inadmissível o candidato dizer que não há um preconceito, uma intolerância, né? A palavra-chave aqui é intolerância, né? Você pode discordar, como o texto 2 diz, mas não pode intolerar. Então, inicialmente, o candidato deveria já apresentar na sua introdução, diante dessa situação, o que ele pensa. Então, a intolerância, como o nosso queridão ali comentou, né? Um candidato comentou família e escola, então é uma questão familiar? É uma questão que é cultural, é uma questão que perpassa também a escola. Então ele deveria apresentar isso e aí seguir para a argumentação e para a proposta. Uhum. Eu acho interessante também ele citar no desenvolvimento os últimos casos de intolerância. Excelente. Como é que esses casos de intolerância, eles afetam a sociedade, o convívio desse indivíduo com as outras pessoas, o que motivou essa intolerância. Tudo Pronto. Isso poderia aparecer de maneira bem clara, e nós temos, como eu disse antes, exemplos não só no Brasil, mas também na Coreia do Norte, na Nigéria, né, no Oriente Médio, na França. Né? O que a gente comentou nos bastidores aqui, a gente fica trocando figurinha, né, Zaira, aqui nos bastidores. O candidato, inevitavelmente, bem informado, Priscila, ele teria lembrado do caso do Charlie Hebdo. Né? A gente comentou ontem, você lembra que você até frisou, você falou, Marcelo, a gente pode ficar tranquilo dos temas mais recentes? Você lembra? Sim, lembro. E aí eu comentei, Priscila, pode ficar tranquilo. Os temas quentes, eles são do primeiro semestre. Lembra que a gente comentou isso? Lembro sim. Então o candidato que ontem relembrou o primeiro semestre, Zaira, só se ele não tivesse acesso a nenhum jornal, porque a questão de Charlie Hebdo ela foi extremamente debatida, inclusive noticiada e inclusive discutida se o próprio meio de comunicação também não se excedeu. Não é? Então, um candidato que, por exemplo, discutiu limites, não é? Os limites entre o respeito e a intolerância, ele também concorreu aí com um texto original. A gente tem mais uma pergunta aqui das redes sociais, foi enviada pelo Twitter do Michel. Ele pergunta o seguinte, eu posso usar verbos na primeira pessoa do plural na redação e fazer perguntas retóricas? Então, como é o nome do queridão aí? Michel. Michel, primeira pessoa do plural, sim, porque aí você está falando de um contexto social, né? Então, se você vem com uma argumentação ou com uma abordagem da nossa sociedade, né, do nosso país, tudo bem. O interessante é que você evite, porque muitas vezes você acaba dando um teor mais pessoal. A primeira pessoa do singular é que essa realmente vai deixar o seu texto muito com cara de minha opinião e menos com cara de crítica e análise, né, do contexto social. E a pergunta retórica, ela faz parte de uma das estratégias da argumentação. Ela pode ser utilizada tanto na introdução, como em alguma parte do desenvolvimento. Né? Então, ela já é um recurso esperado dentro da argumentação. Então, o Michel pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Pode. Contanto que ele tenha lembrado de dar sequência ao raciocínio da pergunta. Tá. A pergunta também não pode ficar, né, Zaira? Solta, né? Solta, né? Pergunta apenas para ser uma questão de estilo. A pergunta retórica para encaminhar uma linha de raciocínio. Exatamente. Tá, e de forma geral, então, o que vocês acharam do tema? Foi um bom tema? Os alunos tiveram aí como elaborar bem essa redação? Olha, foi um tema excelente, viu? Acho que foi um presente do Enem. Concordo. Foi um presente. Tema excelente. Eu acho que vai render ótimas notas, né? E, na verdade, é um tema fácil. Fácil. É um tema que dificilmente o candidato partiria do zero. Um tema com elementos na própria prova, né? Textos motivadores, e um tema que, como nós falamos, com elementos do cotidiano. Esteve no cotidiano. Esteve no cotidiano. Zara foi muito feliz quando ela disse que é um tema contemporâneo. Contemporâneo, esteve no cotidiano, né? E em relação ao tempo para o aluno desenvolver essa redação? Considerando as outras provas, considerando o tamanho dos textos motivadores? Veja, um aluno que já vem treinando ao longo do ensino fundamental e ensino médio, ele consegue elaborar uma boa redação com 1 hora. Né? E aí a gente tem que analisar como é que foi a preparação desse aluno, né, Marcelo? Pronto. Mas o Exatamente. tempo
é um tempo bom, né? 1 hora. Exatamente. Maravilha, professores. Eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que vocês, assim, ajudaram muito os alunos. Daqui a pouquinho a gente vai falar ainda de língua portuguesa, né? E você continue com a gente, acompanhando os comentários sobre a prova. Lembrando que o gabarito oficial só será divulgado daqui a alguns dias, segundo o edital, até dia 9, quarta-feira. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas voltamos no próximo bloco para falar sobre a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E ainda hoje vamos falar sobre a prova de matemática. Perdeu alguma parte do programa, caiu no Enem? Não tem problema, é só acessar ebc.com.br/Enem. Logo depois da exibição, o programa vai estar lá na íntegra. Ainda dá tempo de enviar suas dúvidas pelo Facebook em EBC na Rede ou pelo Twitter, @EBC na Rede. É só usar a hashtag Caiu no Enem. Fica com a gente. O Samba na Gamboa está dolente, curtindo uma dor de cotovelo. Os irmãos gaúchos, Nina, Grazi e Guto Virte. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue. Samba na Gamboa, nesta segunda, 8h30 da noite. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos, os comentários, os lances polêmicos, uma mesa redonda com muita bola dividida, um tira-teima sobre o melhor do futebol, um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9 da noite. Você tem certeza que é aqui, né, Manu? Tem muita magia chegando na TV Brasil. Manu e seus amigos vão aprontar todas nos contos de fada e combater as forças do mal. Muito obrigada, Manu. Arrasa na pista. E de cara, uma novidade de cair o queixo. SOS Fada Manu concorre ao Prêmio M. Não é o máximo. Vem aí, SOS Fada Manu. Eu sou uma dor de cotovelo ambulante. Eu não quero namorar. Será que a gente consegue fazer isso? Como é que faz pra ter um namorado? Eu acho que tem gente, ó, chegaram ali. O pessoal chegou, oi. Não termina comigo, não. Não, gente, fica com a gente. A gente não vai terminar com vocês, casa, mas a gente vai falar de dor de cotovelo na estação plural dessa semana. Vai ter bastante assunto legal com uma Eve Jenkins. As pessoas têm necessidade de vir contar, assim, olha, eu vivi uma história parecida. Segunda-feira, estação plural, aqui na TV Brasil, às 10 da noite. Perde não, hein, Bi? Estamos de volta com o Caiu no Enem pela TV Brasil, Rádios Nacional e MEC, portal EBC e pelo Facebook EBC na Rede. Nesse segundo bloco vamos falar sobre linguagens, códigos e suas tecnologias e mais tarde o assunto será matemática. Envie suas dúvidas e comentários pelo Facebook em EBC na Rede ou pelo Twitter, @EBC na Rede, com a hashtag Caiu no Enem. Entre as principais competências exigidas nas provas do Enem estão a interpretação de texto e a leitura. Nas questões sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, o foco nessas habilidades deve ser redobrado, porque esse é o momento em que a banca avalia o seu conhecimento sobre língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Ufa! São muitas áreas do conhecimento em questões geralmente com textos que exigem atenção. E para comentar as questões de linguagens, estamos aqui com a professora de língua portuguesa, Zaira Dirani, o professor de espanhol, Ricardo Tobé, e Moisés Rangel, professor de inglês. Mas agora vamos ver o que os candidatos acharam dessa parte da prova. Linguagem estava bem fácil, assim, era tudo sobre os softwares e acima. A gente tinha que prestar bastante atenção, mas ali foi leitura. Linguagem eu não sou muito bom, eu acho que, sinceramente, tirei uma péssima nota. Tava um pouco, assim, bem detalhada, tinha muitos textos e tudo mais, mas foi bem mais tranquilo que ontem. Os textos estavam muito cansativos, tipo, gigantes também, não eram muito didáticos, sabe?
Tava mais ou menos, tinha umas questões um pouco difíceis, as questões estavam mais fáceis, mas acho que tava tranquilo. É muita interpretação de texto, né? Então a gente teve que fazer um trabalho de interpretar o texto e passar, exprimir o que a gente encontrou ali, baseado nas informações, e a gente só passou pro texto. Eu gostei, não é uma prova, uma matéria que eu me saio bem, eu gosto mais da parte de cálculo, mas eu gostei. E aí, professores? Os alunos ali, alguns reclamaram, provas longas, muitos textos. O que vocês acharam das provas? Professora Zaira. Olha, embora a aluna tenha dito que estava mais fácil, na verdade a prova estava mais difícil que a de 2015. Né? Textos muito longos. Né? Autores inéditos, embora o Enem ele tenha uma tradição de cobrar 60% da prova, com autores modernistas e contemporâneos. Esse ano eles pesaram um pouquinho na mão, né, com autores inéditos. Mas, assim, por outro lado, algumas questões que eu já esperava, como, por exemplo, questão sobre função de linguagem. Tinha um texto motivador da Marisa Lajolo, né, e pedia a função de linguagem. E, assim, esse tipo de questão já é esperado, mas as outras achei um nível mais difícil. Professor Tobé? Olha, eu fiquei feliz, uma prova, uma capacidade assim, enorme de interpretação. Continuou com uma tendência do Enem, que é focar nos autores hispano-americanos. Nós temos aqui Julio Cortázar, o argentino, que eu sou fãzaço. Parece uma questão aqui muito interessante, falando sobre a questão do tempo, a coisificação do ser humano, muito boa. Nós tivemos questão de imagem. Mais uma vez, nós preparamos o nosso aluno para que, antes de partir para a leitura do texto, o aluno ele fosse capaz de ler primeiro o enunciado e fazer uma boa interpretação. Eu acho que o aluno que conseguiu fazer esse passo, ele realmente conseguiu ter um sucesso na interpretação do texto. Legal. Professor Moisés, como é que estava a prova de inglês? A prova de inglês estava bem interessante. Ela não segue uma linha só. Então é como se o responsável por elaborar a parte de inglês cruzasse com diversas informações e falava, hoje eu vou falar sobre isso, amanhã eu falo sobre aquilo. Então ele foi para vários pontos, não há uma linearidade, né? Então ele não seguiu uma linha de raciocínio só, conectando as questões. Então cada questão, um ponto diferente e pura interpretação. Você não teve um peso assim para a gramática por si só. O peso dele foi interpretação, desde a primeira questão até a última. Então foi uma prova, se acharam cansativa ou que precisaria ser mais dinâmica ou mais didática, eu achei uma prova perfeita, eu achei muito bem elaborada. Muito bem feita, né? Tá, a gente tem agora uma dúvida, nossa equipe conversou com estudantes e a gente tem uma dúvida aqui. Meu nome é Yuanda e eu fiz a prova de espanhol e eu queria tirar uma dúvida na questão 91, que fala assim, um texto do Júlio Cortázar, que falando um pouco sobre tempo e instituições e tal, e eu fiquei meio em dúvida sobre qual era a resposta correta. E aí, professor? Olha, sensacional essa questão. Eu li o texto, né? O Julio Cortázar é um poeta argentino e ele trabalha muito com essa perspectiva do realismo fantástico, né? Isso é uma tendência dentro da literatura hispano-americana. E nesse texto que ele fala sobre o relógio, ele fala assim, quando uma pessoa te dá um relógio, na verdade, ela está te dando uma série de outras coisas. Quando a pessoa te dá um relógio, ela tá te exigindo um braço para colocar o relógio. Quando a pessoa te dá um relógio, ela está exigindo que você tenha tempo de olhar para o relógio. Quando a pessoa te dá um relógio, ela exige que você dê corda no relógio. Então, no final ele conclui assim, não te dão um relógio, você que é o presenteado. A ti te oferecem para o aniversário do relógio.
Então, na verdade, quando alguém te dá um presente de aniversário, te dando um relógio, na verdade está te escravizando. Então, o aluno que conseguiu, dentro desses pequenos detalhes, porque no enunciado ele dizia assim, ó, nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. O aluno que conseguiu esmiuçar esses pequenos detalhes do que é o presente, o relógio, o que ele faz com a sua vida, ele chegou na conclusão da resposta como a letra C. É um convite, né, o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Nossa, análise profunda. Pois Nossa. Assim, a prova... Para um aluno de ensino médio. Essa prova tá linda. Dá para considerar uma questão difícil? É uma questão difícil? É uma questão que exigiu do aluno uma atenção no enunciado. Ele tinha que ter entendido que ele estava focando nos pequenos detalhes em relação ao tema. Falava de um presente, que era o relógio. O aluno tinha que entender desses pequenos detalhes, o que o relógio no braço, dar corda no relógio. E hoje em dia não se dá mais corda no relógio? Não se dá mais corda no relógio, talvez fosse um problema, né? E aí, ao final, ele entender que quando você ganha um presente desse tipo, na verdade, você que fica dependente de dar atenção pro relógio. Eu falo para minha esposa, eu não crio cachorro porque eu não vou ter tempo de cuidar do bichinho, né? Ou seja, é até uma maldade muita atenção, isso, né? Cuidado, já deixei, né? Tem que ter muito cuidado. E a gente agora recebeu aqui uma pergunta das redes sociais pelo Facebook, o Vinícius Teixeira. Ele gostaria de saber a opinião da professora Zaira sobre a relação da literatura e de artes cênicas na prova. Sim. Olha só, temos até uma questão que tem uma imagem do Bacon que compara com um texto da Marguerite Duras, que é uma romancista francesa, né? É questão de nível médio, e pedia fazer uma associação entre a imagem e o texto da Marguerite Duras, né? E aí, se a gente entendesse, né, que tanta a obra era modernista quanto o texto dela, que falava de rosto dilacerado e desfeito, a gente chegaria à opção C, né, que é oposição aos limites estéticos, né, porque o modernismo ele se opõe ao tradicionalismo. Né? Então, aqui nessa questão específica, você tinha que ter conhecimento de artes visuais associado ao conhecimento literário. Né? E o Enem ele tem uma habilidade específica que relaciona conhecimento de literatura e arte. Legal. Professor Moisés, como é que estava o nível da prova de inglês? A gente sabe que tem aquela história, né? O aluno às vezes opta por espanhol porque acha que é mais parecido, acha que a prova de inglês vai ser muito difícil. Eu honestamente acho que o nível estava difícil, né? Mas ela começa, eu diria que as questões começaram de um nível até tranquilo, se você já tem uma boa percepção. A primeira questão, a questão 91 do caderno que eu tenho aqui, você vê que repete-se pelo menos 3 vezes a palavra prepared, que quer dizer preparado. Então, se você conseguir pegar isso aqui, por exemplo, prepared, preparado, e ir nas questões, nas assertivas, você vai ver lá, por exemplo, que a única alternativa que te dá uma opção que estaria relacionado com estar preparado, possivelmente será a alternativa correta da questão, né? E a última questão foi uma questão que me chamou a atenção, porque ele trouxe a questão 95, trouxe uma ideia, uma expressão nova, e foi falado de termos gramaticais. Então foi falado dessa questão como sendo um noun, que é um substantivo, como sendo um adjetivo, e foi tratando essa questão, essa palavra, bug off. E depois tratou dessa palavra como uma expressão, um jargão popular, que é bug off, né, que seria sai daqui, afasta-se de mim, né? E essa questão, e os peguinhas dela foram muito legais. E o texto os falsos cognatos, os famosos, caíram muito nessa prova? Não. O cognato mais não seria nenhum falso cognato. Foi essa palavra na primeira questão, 91. É um coloquialismo, né? Que foi o prepared, mas dali você já pega prepared. Está próximo de qual palavra na língua portuguesa? Preparar. Se você tirar até o final, fica prepare. Né? Então você já vê ali que a maldade dele não foi para parte dos falsos cognatos, não tanto como seria comum acontecer com o espanhol.
O que aconteceu aqui foi mesmo conhecimento de vocabulário. Então foi uma prova que exigiu muito conhecimento de vocabulário e interpretação de texto. Não só o conhecimento gramatical, mas o conhecimento de vocabulário foi o que pesou nessa prova aqui. Agora a gente tem um vídeo com uma dúvida de língua portuguesa. Oi, eu sou Zaqueu, eu queria fazer uma pergunta sobre o caderno rosa, a questão 104, que falava que trazia 2 textos. O primeiro texto era uma imagem onde tem 3 partes de um rosto, chama 3 estudos para um autorretrato, e o texto 2 que é um textinho pequeno falando do rosto de um cara meio destruído e tal. Era essa a minha dúvida. É aquela que você já comentou, professora? Sim, então, e aí realmente essa questão ela é difícil, né? Porque ela associa uma imagem modernista, né? E aí ele tinha que entender que o texto falava também de modernismo, né? A dificuldade está na questão de que a Marguerite Duras, ela é francesa, né? Então ele poderia ter dificuldade em fazer essa associação. Contudo, o enunciado ele fala em subjetividade moderna. Falando em modernismo, né, ele logo associaria o quê? A quebra de tradição. E a única opção que fala em oposição a limite estético é a letra C. Então, se ele fosse um pouquinho esperto, ele viu ali modernismo, ele pensa em quebra do tradicional e aí ele vai na C. E acerta. Legal. Professor Tobé, a prova de espanhol, no ano passado a gente lembra que ela veio com um grau de dificuldade maior, né? Isso. Esse ano isso se repetiu? É uma tendência? Você gostaria de destacar alguma questão aí? Para mim ficou bem claro que é uma tendência, assim, a prova de espanhol obter um certo grau de dificuldade. Tendo em vista que muitas pessoas procuram a prova de espanhol por conta dos cognatos. As pessoas elas imaginam que assim, é mais simples e realmente né? Você consegue entender mais coisas. Porém, está bem claro aqui, por exemplo, na questão 91 do caderno rosa, que a gente está acompanhando, é uma interpretação de poema, tá certo? Em língua estrangeira. Isso nem sempre é tão simples, sim, né? Na segunda, uma questão de interpretação de imagem que envolvia um conteúdo gramatical para você entender o uso do verbo poner dentro do contexto. Então o aluno tinha que ter um conhecimento gramatical para responder. Na terceira, ele trabalha com oposição de ideias, com o jogo de palavras inestabilidade estável. Então o aluno também tinha que ter essa capacidade interpretativa. Dupla habilidade em língua estrangeira e habilidade de interpretação. Nós tínhamos aquela do Julio Cortázar, né? Em todas as provas não tem jeito. Mas para mim, a questão mais difícil do bloco de espanhol, do caderno de espanhol, é a questão 95, aquela que fala de uma sentença das mães da Praça de Maio. Eu achei muito bonito também, porque é um tema da América Latina, né? Falar das mães da Praça de Maio. Aqui no caso não eram nem as mães, já são avós, né? Porque o caso já se arrasta há tanto tempo. E uma decisão sobre o uso do DNA. E aí a pergunta que ele faz no enunciado é uma pergunta não tão simples assim, né? Então eu achei a prova um grau de dificuldade um pouco mais elevado do que o ano passado. Eu acho que isso é uma tendência para as próximas provas do Enem. É mesmo? Mais dificuldade ainda? Sempre? Acredito que até tem um detalhe importante. Aqui em Brasília nós temos a seleção da ESCS, que é a 4ª melhor do Brasil, que dá um peso 4 para a prova de linguagens e códigos. Então talvez isso explique um pouco também, né, esse detalhe, uma prova que tem sido cada vez mais... Essa crescente dificuldade. Né? E a forma de avaliar aqui, do espanhol, ouvindo o Tobé falar, foi bem semelhante ao do inglês. Então você teve uma forma avaliando uma imagem, né, entendeu o que essa imagem diz para você mesmo com palavras. Teve uma parte também com um pensamento mais de biologia. Então, e teve a parte mais voltada foi uma letra de McCartney, de Paul McCartney, então um pouco poética, né? Então vê-se que
parece que eles trabalharam juntos ali, tanto Teve inglês aquela quanto questão espanhol. com imagem, que era que falava um cartaz sobre os desastres naturais, né? Tinha alguma pegadinha ali naquela questão? Foi essa que eu te falei da palavra prepared, né? Que é a palavra preparado. Então, Era pegadinha de certa forma. De certa forma. Você pode observar que ele começa com a chamada das pandemias, no caso de gripe, né? Global Flu Pandemic, aí fala do terrorismo de 9 de setembro e fala também do terremoto que houve no Haiti, do furacão da Katrina, né? E vai até Chernobyl. Então, fala assim de ataques à humanidade, tanto pela natureza quanto até pelos próprios homens. Então tem essa chamada. A pessoa já pensa, poxa, vai falar sobre fenômenos naturais ou essa linha de terrorismo ou algo assim. E quando você vê, está nos detalhes. Então a palavra prepared, que é preparar, e ele fala em Connecticut, que é um estado minúsculo nos Estados Unidos, na região ali de New England, né, de Nova Inglaterra. Então são coisas assim, poxa, vai falar, se você não conhece um pouquinho dessa geografia, você vai se apegar às palavras maiores que estão ali, né? A grande chamada. Então, a informação principal do texto, ela está nas pequenas palavras. Legal. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Repare muito nas palavras que se repetem. Geralmente a resposta vai estar em cima disso. A gente tem um comentário aqui pelo Facebook. A Amanda perguntou, ela disse o seguinte: onde foram parar os quadrinhos na prova do Enem neste ano? Vocês sentiram falta também? É verdade, não tinha nenhum quadrinho, nenhuma charge, poucas imagens, né? Tem na questão 118 da prova rosa um texto sobre a água invisível, né? E aí, mas já é tradição da prova do Enem ter sempre pelo menos 1 ou 2 cartazes instrucionais. Não era uma questão difícil, era uma questão de nível fácil. Falava sobre campanha publicitária, estimulação à economia de água, né? Bem fácil. Mas professores, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade. E você que está nos acompanhando, continue por aí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a prova de matemática. Participe com a gente, clica lá no facebook.com/EBCNaRede, no Twitter nosso endereço é @EBCNaRede. É só mandar sua pergunta, o seu comentário com a hashtag Caiu no Enem. E quem perdeu uma parte do programa não precisa se preocupar. Vai lá no portal ebc.com.br/Enem e logo o programa vai estar todo disponível. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa Língua apresenta de Moçambique, Timbila e Marimba Chope. Timbila, instrumento de percussão declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. O som, a dança e a magia na tradição milenar do povo Chope. Nossa Língua, uma viagem pelo mundo da língua portuguesa. Nesta segunda, 11 da noite. A roupa da menina ele encontrou. Dizem que ele é santo. É santo. Tu vê as coisas, tu cura. Mas nem todos acreditam nele. Santo que é santo faz milagre, minha mãe. Qual que é o milagre aqui? A Festa da Menina Morta. Com Daniel de Oliveira, Jackson Antunes, Juliano Casarré e Dira Paz. Próxima quinta, 10 da noite. Ricardo, continue sonhando com um futuro que você nunca verá. Enquanto isso, estou com a guarda de Angélica e Federico. E Rossella também vai acabar voltando para mim. Você sabe como ela é. Você a conhece bem. Não resiste uma tentação. Ela tem sangue de prostituta. Maldito bastardo! Rossella, próximo sábado, 10h30 da noite. Eles me chamam de louco porque eu bebo, senhor. Depois que bebo, saio na rua gritando por meu amor. Louco não, senhor. O Samba na Gamboa está dolente, curtindo uma dor de cotovelo. Os irmãos gaúchos, Nina, Grazi e Guto Virte. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue. Samba na Gamboa, nesta segunda, 8h30 da noite.
Estamos de volta pela TV Brasil, Rádios Nacional e MEC, Portal EBC e pelo Facebook EBC na Rede. O assunto agora é matemática e aqui com a gente os professores Gustavo Candeia e Domingos Fontinelles. E você é o nosso convidado especial. Envie suas dúvidas ou comentários pelo Facebook em EBC na Rede ou pelo Twitter, @EBC na Rede. É só usar a hashtag Caiu no Enem. Hoje, além da redação, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 de matemática, com muitos cálculos e equações. Nesse segundo dia do exame, a correria é grande. A redação demanda bastante dedicação e a prova de matemática também exige tempo para fazer os cálculos. Vamos saber o que os estudantes acharam das questões de matemática? Eu achei a prova do Enem, a questão da matemática, mais difícil o que estava relacionado à log e à geometria analítica, mais ou menos. Matemática, eu não sabia nada. Como eu sou estudante de administração, gostei muito, não eram conteúdos que eu desconhecia, eu conhecia muito bem, então foi tranquilo. A de matemática tinha umas questões que estavam tranquilas, que eu estava só fazendo conta assim de boas, e teve umas que estavam muito difíceis, outras que eu não consegui fazer e chutei. Difícil, muito difícil. Muitos cálculos. As questões que envolviam regra de 3 estavam bem fáceis e estatística também. Agora o resto estava um pouco difícil. Achei mais tranquilo que o ano passado. Achei que eles abordaram mais álgebra do que a parte de geometria. Eu tenho mais facilidade na parte de álgebra do que a de geometria, então por isso eu achei mais fácil. Matemática achei bem fácil, também vim estudando bastante. Minha matéria preferida, né? Quem estudou os conceitos básicos de matemática com certeza fez uma excelente prova. Bom, matemática, eu tenho uma certa afinidade com a matéria. E então, professores, como é que estava a prova de matemática? Assim, em relação ao ano passado, ela foi uma prova mais fácil para gabaritar do que a prova do ano passado. A prova do ano passado teve questões mais difíceis, onde você demorava muito para interpretar, entender o que o autor estava querendo dizer. E, em geral, a prova do ano passado estava mais difícil que essa. Mas, por outro lado, essa prova não tinha tantas questões simples. Assim, eram questões que eram fáceis de resolver, mas que envolviam vários conceitos, se misturando, geometria, álgebra, de maneira geral. Mesmo nas questões mais fáceis, você levava um pouquinho de tempo e tinha que ter bastante atenção para não errar nesses detalhes de cada questão. O que você achou, professor Domingão? Bom, boa noite a todos, boa noite, Priscila. Prova de matemática, ela veio na proposta realmente que o Enem sempre prega para a matemática. Aplicação, as situações do dia a dia. Só que essa, particularmente, exigiu muita atenção dos candidatos. As questões, elas traziam realmente uma matemática básica, mas no texto, no gráfico, tinha um detalhe, uma ordem que deveria ser obedecida, e isso realmente vai fazer alguns alunos perderem alguma pontuação. Não na maldade, mas assim, exigindo muita interpretação. Mas, em geral, muito boa prova. Fantástica, trazendo relações do dia a dia, fazendo o candidato perceber a matemática não só em situações longe da realidade deles, mas próximas, e tem algumas questões aqui que a gente vai inclusive discutir mais na frente. Mas em linhas gerais, uma prova boa, sem muita confusão, mas exigindo muita atenção dos alunos na leitura e releitura das questões. É isso que eu ia te perguntar, professor. A prova de matemática, geralmente, ela vem, é uma tradição já, né? Ela está vindo contextualizada com situações do dia a dia. Isso ajuda o aluno? Você pode dar alguns exemplos aí? Aconteceu isso nessa prova? Certeza. Posso. Por exemplo, tem uma questão muito interessante aqui, que no caderno rosa é a questão de número 138, que é que fala do formato dos pneus radiais. Então, sempre que uma pessoa vai adquirir um pneu, ela tem que ficar atenta à numeração. Essa numeração vem com 3 números, depois separado mais 2 números, um R, por exemplo, 185, 65, R15. Isso, para quem não é da área, pode soar estranho, mas a questão vem justamente esclarecendo isso. Aqui está falando das dimensões e, principalmente, qual seria a melhor opção para um determinado cliente, para que ele entenda que essa numeração traz informação, inclusive relacionada à segurança do automóvel. Acho isso fantástico. Teve questão na frente falando sobre a compra de um terreno, que tem algumas dimensões pré-definidas, qual seria a melhor opção para um pai que quer comprar o terreno para 2 filhos. Então são situações do dia a dia
situações que não precisa ser um engenheiro ou um economista para você ver a aplicação da matemática na sua vida. Eu acho que essa é a grande ganho, a grande beleza da prova de matemática no Enem. Legal, chegou aqui uma questão pra gente pelas redes sociais, Facebook, a Renata Araújo. Ela está pedindo para vocês comentarem a questão sobre o ábaco, número 153 da prova rosa. Essa questão sobre o ábaco, em geral os alunos têm medo porque associam o ábaco a algo difícil, a algo que não é do nosso dia a dia. Mas era uma questão que se o aluno tivesse uma leitura atenta e interpretação de texto, não tinha como errar. Porque todos os dados do que ele precisava estavam no texto. O texto explicava como é o ábaco, como é feito, e tinha uma figura na prova, e o texto também explicava que nessa figura, alguns detalhes desse ábaco original tinham sido trocados. E além disso, ela cobrava da matemática coisas simples, assim, a posição dos números. A unidade, a dezena, a centena, o milhar, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E a partir disso, ele bastaria contar a quantidade de discos em cada uma das legendas que tinha e completar a resposta sem problema nenhum. Então, mais uma questão em que de leitura e interpretação de olha texto. só que coisa, né? Que vai de encontro ao que eu falei há pouco, a atenção do aluno, né? Do jeito que está disposto aqui, ele vai certinho na alternativa B. Só que o ábaco veio colocando em ordens diferentes a unidade, o milhar, a centena, a dezena de milhar. Quem não atentou a isso perdeu a questão por falta de observação, não era nem de dificuldade. Legal, a gente agora tem um vídeo com uma dúvida. Meu nome é Fabiano, minha dúvida é sobre a questão, eu não lembro qual o número dela, falava sobre, tinha um tanque com 3 repartições, A, B e C, onde vazava no C, se eu não me engano, aí pedia, eu acho que o tempo que levava para esse esvaziamento, entendeu? Essa questão que ele falou era uma questão de geometria espacial. Ela cobrava algo que é muito comum e sempre é cobrado no Enem, que é o volume de um paralelepípedo. É um dos volumes mais básicos, onde a ideia em geral é calcular a área da base vezes a altura. O detalhe dessa questão é que, como falava de vazamento de óleo, tinha uma restrição dentro desse paralelepípedo gigante que um petroleiro tinha. Ele colocava algumas barreiras justamente para transformar esse recipiente maior em 3 menores, para, no caso de vazamento, minimizar o vazamento. Aí o que os alunos deveriam entender é que, fora o cálculo básico da matemática, da geometria espacial, tinha um contexto real, como o professor Domingão falou, de aplicar coisas do dia a dia que são reais e pegar isso dentro da matemática. Nessa questão desse jovem, o que o rapaz comentou, bastaria que você calculasse o volume total e visse o volume desses 2 recipientes internos. E a resposta se daria pelo volume total, aí tinha um vazamento, algo ia vazar, mas 2 recipientes internos continuavam sem vazamento. Então, um volume total, menos o volume desses 2 recipientes, ele chegaria na resposta correta. Mais uma vez, a dificuldade dela não é uma dificuldade matemática, é uma dificuldade que veio no texto de detalhes que o autor colocou dentro da questão. Quem está acostumado com um cálculo direto, um volume é uma área da base vezes a altura, de um prisma, de um paralelepípedo. Ele sentiu dificuldade ao ler o texto e ver o autor colocando tantos detalhes a mais, conceitos a mais e algumas características a mais na própria questão. Qual o nível aí dessa questão? Dá para dizer que é fácil, média, difícil? Uma questão média, porque envolve um pouco de teoria matemática e envolve essa pegada de uma interpretação boa do texto. Se fosse só o cálculo simples, seria fácil. Mas esse detalhe do prestar atenção à altura dessas barreiras e a questão de o que estiver contido nos recipientes A e B não vai vazar, é que deixou ela um pouco mais exigente. Tá certo. Agora uma dúvida que chegou pelo Twitter da Jéssica. O professor pode explicar a questão sobre logaritmo e a questão sobre o índice de Gini? Questão 173. Sobre essas questões, sobre o logaritmo, teve 2 questões, né? Como ela não citou a prova dela, né? 173 de qual prova? Da prova rosa, né? A gente está com a prova rosa, né? Ok. Assim, a prova que eu tenho, no caso aqui, eu fiz a prova como candidato, né? Eu fui lá, como todos os alunos, essa correria, redação, matemática, parte de linguagens. Assim... E você fez tudo ou você se concentrou em matemática? Não, fez tudo. Eu queria gabaritar matemática, por ser professor de matemática, ser minha área, mas apesar disso, não queria esquecer as outras partes.
Tentei fazer uma boa redação, com as dicas do professor Marcelo Freire, aproveitei e assisti ao programa ontem. Certo. E tentei fazer uma boa redação, fiz as outras questões de linguagens e, fora isso, toda a prova de matemática. E você identificou essa questão aqui que ela Tem falou? duas questões de log. Tem dúvidas. Assim, eu queria só gente ver com pode o comentar Domingão no no número. número. Tá. Tem uma que fala sobre escala Richter, que é bem trivial, isso já apareceu em outros momentos em provas do Enem, e é uma questão de manipulação algébrica. E uma outra questão traz algo bem interessante, que é o resfriamento, né, que cita inclusive algo bonito que se aplica ao logaritmo, que é a lei de resfriamento de Newton, mas essa aqui veio numa abordagem mais simples. Ele só dava qual era a taxa de resfriamento, o aluno tinha que lembrar que se é 1% a cada 30 minutos, então ele tem que pensar lá no 100% menos 1% em intervalos regulares, chegaria a uma taxa de 0,99 a cada 30 minutos, para daí calcular o log desse 0,99. Para isso ele forneceu o logaritmo de 3, o logaritmo de 11, que é o que você encontra na fatoração do 0,99, que é 99 sobre 100, para fazer a manipulação algébrica. Uma questão trivial dentro da proposta de logaritmos, mas dentro dessa proposta do Enem, ela é inovadora, porque ela traz a interpretação associada à porcentagem, junto com a manipulação algébrica que o estudo dos logaritmos exige que o candidato saiba. Então a prova veio balanceando realmente geometria, álgebra, estatística muito abordada, mas muito interpretação, inclusive de gráficos, de informações fornecidas por meio de gráficos. Será que foi essa a dúvida que a gente recebeu pelo... Ela não especifica? Ela não especifica a questão sobre comentar log. da escala Richter? É assim, as duas questões de log, essa que o Domingão acabou de comentar, ela se torna difícil para o candidato porque não tinha uma fórmula no texto. Ele tinha que, a partir da interpretação, deduzir a fórmula, pegar conceitos da porcentagem e, a partir daí, manipular algebricamente e aplicar o que ele estuda sobre logaritmos. Aí, por isso, ela deve ter sentido dificuldade. Na outra questão de log, existia uma fórmula. Dentro do universo dos logaritmos, essa segunda questão que tinha uma fórmula, ela se torna mais fácil. Essa outra questão sobre o índice de Gini, o que deixa essa questão difícil é porque, além da análise gráfica, o autor coloca na questão uma definição, como é calculado esse índice de Gini. Aí, além da análise gráfica, uma fórmula onde o aluno lê e tenta calcular. E, além disso, a questão pedia conceitos geométricos sobre áreas de superfícies planas, a área de um triângulo, a área de um trapézio. Então, é uma questão que, além da análise gráfica e interpretação de texto, tem os conhecimentos da geometria plana. E, para deixá-la difícil, talvez, na minha opinião, uma das mais complicadas da prova, ainda tinha, dependendo da resolução do aluno, alguma análise sobre geometria analítica. Então, dentro de uma questão, você passa por vários aspectos da matemática, e isso dificulta para o aluno na hora da prova. Se ele não entendesse o gráfico, ele não conseguia nem dar o primeiro passo da questão. Depois de entender o gráfico, a manipulação algébrica, a geometria plana, geometria analítica e o tempo, que é essencial, que ele seja rápido, acaba que a pessoa deixa essa questão para depois e talvez não tenha nem tempo de voltar nela e tentar resolvê-la. É mais complicada, então de repente o aluno até deixa por último. Por estratégia, né? Isso é até bom que ele faça, né? Professor Domingão, você gostaria de destacar alguma questão aí que chamou a atenção? Eu ainda quero acrescentar a essa questão do índice de Gini aqui que ele fala, um outro detalhe que ele pergunta referente ao salário dos maiores salários. E normalmente o cálculo que é feito vai indicar o percentual dos menores. Então, ainda tinha esse detalhe do texto. E um dificultador que eu vi aqui em boa parte das questões da prova foi essa relação da matemática com a própria matemática. Questões de geometria, mas que envolvia conhecimento algébrico, como uma questão de função de segundo grau, que ele tinha que ter o conhecimento da função quadrática e o conhecimento da geometria para fazer o cálculo da área. Uma questão que era um cálculo de área de retângulo, mas que a resolução caía numa equação do segundo grau. Então teve uma correlação dos conteúdos da matemática. Isso não era muito característico das provas do Enem, e essa teve várias questões que ele tinha que saber uma coisa, saber outra e saber outra para desenvolver uma questão. Isso certamente foi um dificultador para muitos candidatos. E a gente, assim, uma questão aqui que trazia uma cadeira de alunos que devia ser fechada e guardada.
Muita gente comentou na internet. Qual que era a resposta certa dessa questão? A resposta correta dessa questão era a letra C. O Enem sempre cobra isso, assim, ou uma projeção ortogonal, que dentro da matemática você pega alguma imagem, projeta no plano, ou no espaço de alguma forma. E essa questão, ela cobra do aluno essa capacidade de percepção espacial, de imaginar dentro de uma figura geométrica algo dinâmico. Tinha uma cadeira aberta que era dobrável, que ele, com a imaginação, ele conseguiria chegar nesse gabarito letra C, ou então ele poderia usar a própria matemática, colocar ao lado da cadeira, desenhar num rascunho da prova um plano e projetar esses pontos no plano, fazer uma projeção ortogonal dentro do desenho. E com isso ele viria que a cadeira fechada, não sei se tem, tem imagem aí, né, o pessoal está vendo, olhando para a letra C e para a cadeira, quando você fechasse a cadeira, você tem aquela figura do retângulo, sem o X. Então, não tendo X, você excluiria a alternativa B, a alternativa D e a alternativa E. E ficaria entre a alternativa A e C. E você excluiria a A porque a cadeira tem um suporte embaixo, um pequeno segmento que fecha esse desenho, marcando a letra C como alternativa correta. Vale observar ainda nessa questão que o X é para quem está tendo a imagem frontal. Quem está olhando para a cadeira de frente, do jeito que ela está montada, vê um X. Mas ele fala em fechar e a vista lateral. No momento que fechar, os pés da cadeira não vão se cruzar para formar um X. Então fica só o retângulo com um traço lá embaixo que facilmente se vê na imagem que tem dois segmentos que servem de suporte aqui para fechar os pés. Tá, e analisando assim a prova de forma geral, a gente sabe que tem sempre aqueles temas recorrentes, né? Quais são esses temas recorrentes e eles apareceram nessa prova? Mais uma vez, o Enem repete o que todos os matemáticos, o que todos os professores falam sobre a prova. Ela vem com uma pegada muito grande do que a gente chama de matemática básica, que é uma regra de 3, uma porcentagem, uma análise gráfica, e isso dominando quase toda a prova. Em segundo lugar, vem a geometria, e mais uma vez isso se repetiu. Muita geometria. E de terceiro para frente, alguns assuntos que são sempre cobrados caíram, por exemplo, probabilidade combinatória, voltou a cair, todo professor fala que vai cair. E alguns assuntos da matemática, do ensino médio, um itemzinho sobre PA, mas de maneira geral a cara da prova ela não mudou, ela continuou com o mesmo formato, a aposta dos professores que estão no dia a dia em sala de aula. Concorda, professor? Concordo. E a prova do Enem, né, ela é uma prova que tem um esqueleto, pelo menos na parte de matemática, muito bem definido lá na matriz de referência. Conhecimentos numéricos, conhecimentos geométricos, relações de unidade de medidas e escalas, proporcionalidade. E a gente percorre a prova e, na medida que vai percorrendo as questões, vai identificando. O que a gente, pelo menos na minha opinião, que eu vi de mais inovador, foi essa relação entre essas competências, que não era muito comum. Normalmente as questões trabalhavam uma habilidade separadamente de outra, e essa não, ela relacionou, pesou a mão na parte de geometria. Isso a gente já tem falado muito, porque a matemática não pode ser vista só como cálculos e fórmulas. A matemática está no nosso dia a dia. Eu olho para esse estúdio aqui e vejo muita relação com a matemática. Isso o candidato precisa perceber. Professor, o aluno. você é um apaixonado pela matemática. Já deu para perceber, deu para né? perceber. Você Deu olhou perceber. aqui e viu Mas tudo. é verdade. Ó, E o que eu fico fascinado com a prova do Enem é que ela consegue colocar isso em situações contextualizadas para o Brasil todo perceber essa matemática no dia a dia. Bacana. Professores, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade e tudo mais. Muito obrigada. É isso aí. Mais um ano que a gente está aqui juntinho de vocês nesse momento tão importante da vida de quem busca a oportunidade de ingressar em uma universidade. A gente torce de pertinho por cada acerto e sofre a cada tropeço de vocês. Agradeço especialmente a sua participação estudante que nos acompanhou pela TV Brasil, Rádios Nacional e MEC, Portal EBC, Facebook EBC na Rede e pelo Twitter. Se você só chegou por aqui agora ou perdeu só um pedacinho do nosso programa, corre lá no portal, o endereço é ebc.com.br/enem. Já o programa vai estar inteirinho lá. É isso aí, pessoal, agora é esperar o resultado final e boa sorte. Até a próxima!